Olá, alunos. Eu me chamo Ana Paula e sou a professora de vocês da disciplina de Sociologia. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que fazem parte das turmas da primeira série aqui da Escola Estadual João Alves de Mello. Até o ensino fundamental 2, vocês ainda não tinham tido contato com a disciplina de Sociologia, porque ela é uma disciplina ofertada apenas no ensino médio. Eu quero destacar a minha disponibilidade para atendê-los, para tirar as dúvidas de vocês, que venham até a partir do conteúdo das aulas, a partir das atividades. Depois da aula postada no YouTube da escola, vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp de vocês, na turma do WhatsApp, uma atividade para vocês refletirem sobre o conteúdo estudado. Então, quero destacar que qualquer dúvida que vocês venham a ter, não hesitem em me procurar. Eu peço que nesse momento vocês peguem o caderno de vocês, o seu lápis, e vão destacando os pontos que vocês consideraram mais importante da aula, que vocês ficaram com dúvidas, e qualquer coisa vocês podem me procurar. É importante a disciplina e o compromisso de vocês, mesmo diante de todos os desafios, de todas as dificuldades, as limitações do ensino remoto, essa é a possibilidade que nós temos para esse momento. E nós estamos aqui juntos para trilhar esse percurso. Vocês não estão sós. Nós estamos aqui com vocês. Eu falo por mim, mas também pelos demais professores. Então, vocês não desanimem. E vamos crer em Deus que logo, logo nós estaremos estudando, né? Estaremos na escola de forma presencial. Então, o que é a sociologia? A sociologia é uma disciplina que estuda a relação do indivíduo e a sociedade. Tudo que se referir ao indivíduo e à sociedade é objeto de estudo da sociologia. A sociologia é a ciência que estuda os fenômenos sociais, ou seja, as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formações de grupos e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia acadêmica, Émile Durkheim é um dos principais teóricos da sociologia, um dos principais estudiosos da sociologia enquanto ciência. Ele afirmou que os fenômenos sociais são sui generis, isto é, o seu entendimento requer uma ciência específica para o seu estudo. E a ciência específica para o estudo desses fenômenos sociais é a sociologia. O indivíduo é um produto social, isto é, o que as pessoas fazem é condicionado, muitas vezes, pela convivência com outros indivíduos e grupos de indivíduos. Um exemplo desse comportamento condicionado são as novelas. Os personagens das novelas, principalmente da Rede Globo, em que tem uma grande representação social, um grande índice de audiência, é muito comum que os personagens principais das novelas ditem modas, as formas de expressões, as vestimentas, os utensílios passam a ser reproduzidos pela sociedade. Esses personagens caem no gosto popular, de tal forma em que a sociedade passa a reproduzir esses personagens. A sociologia vai explicar o consumo do cigarro a partir dos interesses econômicos das grandes multinacionais, cujo objetivo é o lucro, legitimado pela maioria dos governos do mundo e principal fator da existência do capitalismo. Outro exemplo de comportamento condicionado é o cigarro. Décadas atrás, uma pessoa que fumava era tida como descolada. Fumar era moda. Tanto que nesse período, a taxa de fumantes era altíssima na sociedade. O motivo que leva os proprietários das fábricas de cigarro a produzir o cigarro é objeto sui generis de estudo da sociologia. Logo abaixo tem-se uma imagem
em que dois esqueletos estão conversando. Um deles está como se fosse um jornal na mão, em que se diz: pesquisa, famílias gastam mais em cigarro do que em comida. Viu? Tá provado. Aí o outro diz: o cigarro emagrece. A preocupação central da sociologia é com o ser humano e suas relações sociais, pois entende-se que os indivíduos não são isolados. Ao contrário, relacionam-se uns com os outros e formam grupos sociais, com regras de comportamento e atitudes diversas, na família, na escola, no trabalho, no lazer e em outros espaços de convivência cotidiana. Os seres humanos, ao longo da sua vida, ele se relaciona com outros indivíduos e passa a fazer parte de instituições, tais como a família, a escola, a igreja. E para conviver nessas instituições sociais, são estabelecidas regras de comportamentos, regras a serem seguidas por esses indivíduos. E na maioria das vezes, quando essas regras não são seguidas, tem-se penalidades. Um exemplo simples nesse período de pandemia são as regras impostas nas igrejas, né, para as celebrações. Tomando como exemplo a arquidiocese aqui de Natal. Na última determinação foi estabelecido a presença de 30% dos fiéis, obedecendo às regras de distanciamento social, uso de máscara, a disponibilidade de álcool em gel, e que a instituição teria também que aferir a pressão das pessoas que fossem participar das missas, aferir a pressão do corpo, né, a temperatura do corpo. Assim como as escolas têm regras, assim como as famílias têm regras. As regras fazem parte da organização da sociedade. As regras de comportamento são dinâmicas, ou seja, na história da humanidade, os indivíduos modificam seus comportamentos, atitudes e formas de lidar com a realidade. Um exemplo disso é a existência do divórcio, recurso que os nossos avós e bisavós não podiam se utilizar quando a união matrimonial não estava mais dando certo. E na época dos nossos avós, bisavós, era muito comum os casamentos arranjados. As pessoas elas não passavam pelo processo de conhecimento, o processo do namoro, porque os pais eles arranjavam esses casamentos. Ao contrário dos dias atuais, porque essas regras de comportamento, elas mudam de uma sociedade para outra. Atualmente, as coisas estão tão modificadas em que muitas pessoas, elas se relacionam por meio da internet. Muitos cujos se conheceram por meio das mídias sociais. Existem sociedades distintas que estabelecem regras diferentes de comportamento. As formas de matrimônio encontradas nas sociedades que seguem os preceitos das religiões muçulmanas baseadas na poligamia. Isso foi tratado até em uma das novelas das 9 da Rede Globo, em que era permitido o homem ter mais de uma esposa e todas elas moravam na mesma casa. Enquanto no Brasil não é permitido a poligamia. Uma pessoa ela só pode se casar uma vez. Ela só pode se casar oficialmente em cartório com outra pessoa se ela estiver divorciada ou se ela estiver divorciada ou viúva. A sociologia, além de estudar as relações sociais e os comportamentos dos indivíduos e dos grupos sociais, ela questiona o porquê da existência de conflitos entre estes grupos. As razões de indivíduos e grupos tentar quebrar as regras de funcionamento das sociedades, ou quando criam movimentos para questionar ou legitimar essas mesmas regras. Nesse caso, é quando se formam os movimentos sociais, quando os indivíduos eles se organizam e começam a questionar determinado ideal, determinadas regras, formando movimentos sociais. Isso também é objeto de estudo da sociologia. E alguns grupos sociais, eles são muito importantes, não só para a nossa história
para a história do nosso país, também como para a história de outros países. Alguns exemplos de movimentos sociais que são objeto de estudo da sociologia. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em que esse movimento ele reivindica o direito à terra, né, para os agricultores rurais. Eles reivindicam que as terras em que estão ociosas, estão abandonadas, que elas sejam concedidas aos agricultores, aos trabalhadores rurais. O movimento estudantil também é muito importante para a história do nosso país. Não só os estudantes não só reivindicam os seus direitos enquanto estudante, como o direito à meia passagem de ônibus, como também eles estão sempre ativos, reivindicando direitos sociais, e como a democracia. Nessa faixa aí tem-se a frase estudantes pela democracia. O movimento estudantil estava envolvido e foi um dos enfrentantes do Fora Collor, do impeachment de Collor, em diferentes contextos e políticos do nosso país. Os estudantes estavam reivindicando os nossos direitos políticos e sociais. O movimento feminista também muito importante para a história, em que as mulheres tiveram importantes conquistas, como o direito ao voto, o direito ao uso do anticoncepcional, o movimento sem teto, também muito importante, que reivindica o direito ao acesso à moradia para aqueles que não têm. O sociólogo norte-americano Charles Mills, no livro A Imaginação Sociológica, diz que a sociologia é uma ciência que representa uma qualidade do espírito humano, que nos ajuda a perceber o que está ocorrendo no mundo e como nos situamos neste mundo. Então, a sociologia ela nos ajuda a compreender o contexto social em que estamos inseridos e o posicionamento dos indivíduos frente a esse contexto. Segundo Mills, aquilo que o indivíduo experimenta na vida em vários e específicos ambientes cotidianos, como o desemprego, muitas vezes é influenciado pelas modificações culturais, econômicas ou outras de caráter mais geral que ocorrem nas sociedades. Ou seja, o desemprego ele não é um fenômeno isolado. Ele está atrelado a vários contextos sociais e a sociologia vai analisar isso. Imaginação sociológica é ter a consciência da existência de uma estrutura da sociedade, das relações sociais e utilizá-las com sensibilidade para identificar as ligações entre as nossas diversas experiências da vida cotidiana. A relação entre senso comum e a sociologia. O que é o senso comum e a sociologia? Pegando o exemplo lá do desemprego. Uma pessoa pode dizer, determinada pessoa, determinado indivíduo está desempregado porque ele quer, porque ele é preguiçoso, ele não procura emprego. Se pegar o fato social, que em um país como o Brasil, poucas pessoas se encontram desempregadas, então a sociologia ela iria analisar o currículo e analisar o contexto de vida dessa pessoa, o currículo, qual o contexto em que ela está inserida, qual a problemática, quais os fatores que impedem essa inserção desse indivíduo no mercado de trabalho. Mas já o contexto sociológico, a ciência, vai analisar, fazer a relação desse fato social com os acontecimentos. O país ele está enfrentando uma crise financeira. Existe políticas públicas destinadas para a economia do país? Qual o posicionamento do governo frente à situação do desemprego? Qual é a taxa de desemprego do país? Todos esses fatores serão analisados. O senso comum são opiniões, são ideias que elas não têm um respaldo científico e teórico. Se caracteriza por opiniões pessoais generalizantes, ou seja, julgam-se coisas ou fatos específicos como se fossem coisas ou fatos universais.
É uma falsa certeza sem fundamentação científica. Exemplo, todo bandido é favelado, todo político é corrupto, o povo brasileiro é preguiçoso, entre outros. A atitude científica sociológica é a atitude que utiliza a constatação de um problema social para observar os fatos e a realidade dos indivíduos e grupos, suas relações, formulando uma hipótese de explicação, pesquisando e estudando com maior profundidade o assunto, e ao final pronunciar leis ou tendências de que um fato possa ocorrer em razão de determinados motivos, pegando como exemplo o racismo no Brasil. À luz da ciência, o fato social do racismo seria analisado a partir do seu contexto histórico, que está atrelado à escravidão, o processo de escravidão no país, que está atrelado à relação que foi estabelecida entre o homem europeu e os povos africanos e indígenas. A toda a situação de marginalização desses povos ao longo da história, as situações de desigualdades sociais em que a população negra enfrenta no país. Então, todo esse contexto, todos os acontecimentos seriam analisados, tendo como referência o fato social do racismo. Então, à luz da ciência, a ciência ela vai analisar o fato social a partir do seu contexto, com respaldo científico e teórico. O autor Mills, nesta frase, vem dizer: para compreender nosso mundo cotidiano, vamos olhar além dele. Então, para analisar a sociedade, para ver a sociedade, nós temos que analisá-la, olhá-la não como o olhar do senso comum, um olhar julgativo, mas sim com um olhar de respaldo teórico, pegando como exemplo a violência. Não falar da violência a partir de achismos, e sim a partir de dados teóricos, de fatos que respaldam esse fato social, né? A partir de exemplos que tem um respaldo teórico e científico, a partir de pesquisas já realizadas, assim como já foi mencionado, assim como o fato social do desemprego, que está relacionada à economia, a políticas públicas, a crises econômicas e tudo mais. Não é um fato isolado, porque ele está dentro de um contexto social, econômico e político. Essa daqui foi a referência utilizada para essa aula, que é o livro didático de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem me procurar. Um grande abraço a todos.